Aleluia, glória a Deus, shalom, shalom, a paz e a graça do Senhor em sua vida. Estamos aqui no Devocional, vamos começar um novo livro aqui, ó, livro de Hebreus que tem ali a galeria da fé, né? Tantos homens cheios de fé que nós podemos aprender, e também sobre a soberania de Jesus, sobre a supremacia, sobre ele ser um ser supremo, a maior autoridade, o rei dos reis. Então a gente vai aprender muito isso aqui no livro de Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero te falar um pouco sobre você. Deus te escolheu antes mesmo que você estivesse no ventre de sua mãe. Você já é escolhida do Senhor. Olha o privilégio. No meio de tantas pessoas, Deus te escolheu. Você é escolhida. Isso é a sua identidade. Porque Ele te escolheu, Ele te capacita. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa você pode fazer. Porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. E você já tem uma patente mais que vencedora. Mais que vencedora em Cristo Jesus. Você é selada. Você é selada. Amada, não tema, você pode fazer qualquer coisa, vá em frente, flua em nome de Jesus. Bom, a gente vai começar aqui o livro de Hebreus. Antes de a gente começar, a gente precisa adorar o Senhor, orar e pedir ajuda a Ele. Então vamos lá? Querido Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Santo Espírito, a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Leão da tribo de Judá, Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és o Deus Supremo, Deus de nossas vidas, não há outro igual a Ti. Te pedimos que nos traga a verdade, que ministre nosso coração, que nos traga a revelação do alto, que em nome de Jesus nos encha de sabedoria, que possamos ser cheias de Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para o livro de Hebreus, ver a galeria dos heróis da fé, experimentar e ver a supremacia de Jesus, o quanto Ele é o Todo-Poderoso. Capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Perdão. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho e hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo e diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes? Mas a respeito do Filho, ele diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. E ele também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta, e tu os enrolarás como manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
Então esse é o primeiro capítulo do livro de Hebreus, para deixar bem claro que Jesus não é como os anjos não são como Jesus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que Jesus é supremo, tem a supremacia, ele é muito maior que os anjos, muito melhor, ele fez o que ninguém poderia ter feito, né? E algumas pessoas dizem que quem escreveu esse livro de Hebreus foi Paulo, mas a gente já começa aqui nesse início. Lembra como eram as cartas de Paulo? Ele se apresentava: eu estou aqui com Silvano, ou com Timóteo, ou com Epáfras, ou não sei com quem, em tal lugar, e eu quero escrever você a Tito, a você Filemon, a você e tal. E ele falava quem ele era, para quem ele estava escrevendo e por quem, né? Pelo Deus vivo, pelo Deus supremo. Então, assim, já começa muito diferente. Então, eu teoricamente diria que não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ou foi escrita de outras formas, alguém pegou alguns trechos, mas está falando sobre a supremacia de Jesus. Então, sinceramente, não importa hoje quem escreveu essas cartas, mas são para ministrar a minha vida e a sua vida. Eu queria seguir aqui o capítulo 2, porque ele é bem pequenininho como o capítulo 1, e dá pra gente seguir, né? Então vamos lá. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas diversos, milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Está falando do perigo da negligência, né? Não foi o anjo que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. E ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que significa quanto os que são santificados, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só, e por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei, e também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. E por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Para mim, esse capítulo ele fala sobre Jesus ter vindo em forma humana para nos provar que é possível nós estarmos santificadas, que é possível nós estarmos em Deus. Muita gente diz que é muito difícil, né, permanecer em Cristo. Eu quero te dizer que é possível, que dá, que dia após dia você consegue vencer ali o pecado, tá se santificando, tá mais próxima de Deus, tá com intimidade com o Senhor. E Jesus, ele veio em forma humana para provar isso, porque ele veio e foi humano como nós, e ele foi rejeitado, ele foi esbofeteado, ele foi crucificado, ele sofreu
sofreu. Tudo que você sofreu na vida, Jesus também já sofreu. Tudo que você já passou na vida, Jesus também passou. E hoje ele tem respaldo para dizer, olha, eu sei o que você está passando. Eu conheço essa dor, eu passei por isso, eu quero te dizer. Aí ele vem com tratamento e com cura. Então, foi necessário que Jesus viesse em forma humana para nos provar que mesmo nessa nossa condição humana é possível estarmos em Deus, em Cristo, e nós sermos mais que vencedoras. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo te ministre seu coração em nome de Jesus. Beijo!